do que nós podemos imaginar. E tem uma pergunta aqui, um de vocês pode falar. Em meio à tamanha prática da pornografia entre jovens e adultos dentro da igreja... Opa, deixa eu abrir aqui meu celular que apagou. Dentro da igreja, quais medidas podemos adotar para ajudar na libertação dessas pessoas? Seria exclusivamente tratar o espiritual ou seria viável um tratamento psicológico também? Quem quer falar? Eu acho que tudo, né? Hoje nós precisamos mexer em tudo. Tem como ter tratamento psicológico, vai chegar pessoas que podem chegar ao extremo de ter que tomar remédio, pelo tão fundo que foi, né? Porque se você, por exemplo, comete o pecado da gula com frequência por muitos anos, mesmo a igreja discipulando, te fazendo levar ao arrependimento e parando, provavelmente você vai ter que tomar remédio para o colesterol, para diabetes, não sei o quê, porque o efeito do pecado é sempre a morte. Então tem gente que pode ter ido tão fundo nesse pecado que ela vai precisar realmente de um psiquiatra e tal junto nesse processo. Mas eu acredito que a principal resposta para isso é instrução, falar mais sobre isso e tudo o que isso causa e o quão terrível e o que acontece a partir de tudo isso. Mas a principal resposta é discipulado. E eu queria pedir o pastor Eibe falar sobre isso para a gente. O pastor Eibe sempre conta uma experiência pessoal sobre isso, né? Poderia até nos ajudar nesse sentido. Isso é verdade. Eu mesmo não tinha acesso à internet ainda, né? Morava inclusive na Amazônia, então e não tinha acesso à internet, ainda bem, graças a Deus, porque eu já estava andando em Vitória nessa área de pornografia quando comecei a ter acesso à internet. Então eu nunca vi nada, né, imoral na internet, graças a Deus. Mas antes eu tinha problema sim, na televisão, em revistas, e eu não conseguia vencer. Eu chorava, eu orava, eu jejuava e jejuava e orava e chorava mais. E aí eu andava em Vitória por alguns dias ou semanas e eu caía de novo. Foi horrível. Só Deus sabe como eu sofri. Por isso eu tenho muita misericórdia com pessoas que não estão conseguindo vencer. Eu não concordo com alguns que dizem: ele não quer nada com Deus, porque se ele quisesse ele já teria vencido isso, está aqui tantos anos. Eu não concordo mesmo, porque só Deus que sabe como é um sofrimento horrível. Então, nessa jornada, Deus começou a me ensinar várias coisas. Uma foi a profunda intimidade com Deus, a importância de cultivar relacionamento íntimo, profundo com Deus, separar muito tempo na palavra, em oração, meditando, ouvindo muitas mensagens, tomando posse das verdades, né? Como Romanos capítulo 6, que diz: eu já morri para o pecado. Tome posse dessa sua nova identidade em Cristo, que você realmente é uma pessoa santa, que você já morreu para o pecado. E então essas verdades foram transformando minha vida. Mas depois da intimidade com Deus, o segredo principal, sempre eu digo, foi o discipulado. Foi quando eu realmente criei, na realidade foi o Espírito Santo que teve misericórdia de mim. Ainda bem que eu ainda era solteiro, mas o meu líder espiritual, um dia conversando comigo, eu acabei só dando de entender, né, que tinha algum problema na minha vida, e ele falou: mas qual o problema? E eu falei: não, isso é entre eu e Deus. Graças a Deus que ele não falou: tudo bem. Ele falou: não, Eibe, você pode se abrir comigo, você pode se abrir. Aquilo foi tão bom. Quantas vezes a gente só precisa de alguém falar isso para a gente, que quando ele falou isso para mim, só Deus que sabe o desespero que eu estava. Então eu me abri com ele, e ele não me condenou, ele não me crucificou, ele me amou, e ele
orou comigo. E eu pensei que eu nunca mais agora ia cair. Aí aos poucos foi voltando. De novo, aí eu fiquei com muita vergonha, né? Masturbação, pornografia e essas coisas. Eu falei, não acredito, mas eu vou andar em Vitória agora. Depois de um ano andando em Vitória, eu falo com o meu líder, né, que eu caí de novo, mas quando em Vitória. Mas eu não conseguia. E aí ele um belo dia me perguntava, e aí, como que você está naquela área? Aí eu pensava, bem, ultimamente, né, pelo menos na última meia hora, né, estou andando em Vitória, lavado pelo sangue de Jesus. Aí eu falava para ele, olha, ultimamente eu estou bem. Aí ele fazia uma pergunta mais específica. Desde a última vez que nós conversamos sobre aquele assunto, até agora, você está andando em Vitória? Aí eu não podia mentir, o diabo é o pai da mentira, os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. Eu falava para ele, não, caí de novo. E ele não me condenava, ele me amava, ele orava comigo, acreditava comigo, chorava comigo. E tudo isso repetiu várias vezes. Finalmente, eu criei vergonha na cara, falei sim para ele, nunca mais você vai ter que me perguntar, porque se eu tiver problema nessa área, em 24 horas ou menos, eu lhe garanto, eu lhe estou dando minha palavra, eu que vou te procurar. Mas aí entrou outra fase, como eu passava vergonha, mas eu tinha dado minha palavra, eu tinha que ficar procurando. Toda hora eu ficava procurando. Naquela época eu não tinha celular. Poxa, se tivesse, eu podia só gravar uma mensagem no WhatsApp, seria bem menos constrangedor. Que vergonha ficar tendo que procurá-lo pessoalmente, presencialmente, vez após vez. E ele perseverou comigo, ele orou comigo, ele me amou. Eu era solteiro, mas já estava no ministério. E chegou a um ponto que eu tive que sair do ministério, passar um processo de restauração profundo, que foi a melhor coisa para mim. Era para ter saído antes até. Agora eu vejo. E cultivei profunda intimidade e muita transparência com ele, muita transparência. E ainda solteiro, pela misericórdia de Deus, Deus me deu a vitória em todas aquelas áreas. E depois casei em santidade e até hoje estou andando em santidade. Porém, até hoje sou transparente como um discipulador, porque eu aprendi a confessar não só os pecados, aprendi a confessar as tentações. Não é pecado ser tentado, mas eu aprendi que se eu confessar a tentação, eu nunca vou ter que confessar o pecado. Eu crio um nojo tão grande, até quando eu falo, olha, eu fui tentado, e meu líder ora por mim, e eu fico longe. Então, só pela misericórdia, só pela graça de Deus, mas muita transparência com meu líder, até hoje, muita transparência pela graça de Deus. Que bênção. Lindo. Maravilhoso. Aproveitando esse assunto, a gente faz uma imersão lá no nosso espaço Amo Família, chama A Batalha de Todo Homem. Coloca para mim, A Batalha de Todo Homem. Essa imersão, para mim, é o trabalho de maior impacto que a gente realiza lá no nosso espaço Amo Família. É o trabalho de maior impacto. É surpreendente o que Deus faz lá. A gente coloca de 100 a 120 homens.